Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Manaki for All. Eu sou Marcos Manaco, criador da técnica Manaki, técnica energética universalista de autoconhecimento, podendo atingir a autocura. Nesse canal você vai ter vários conteúdos a respeito da técnica Manaki, ativações gratuitas e também você vai ter muito conteúdo sobre expansão consciencial e o autoconhecimento. O quadro de hoje é o Movimente, é o primeiro Movimente de 2026. Nós tivemos o do ano passado, né, que foi o filme O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, que vocês podem estar assistindo também, porque quem ainda não viu, é um filme incrível, né? E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um filme para vocês, que é conhecido como O Peixe Grande, tá? Esse filme eu reassisti, é um filme que eu adoro, é um filme que eu sou apaixonado, para mim é uma das grandes obras-primas do cinema, né? E eu fiz um monte de anotações para tá trazendo para vocês, tá? Tá tudo aqui escrito e é muita coisa para falar a respeito, tá bom? E a ideia desse quadro, do Movimente, é para que vocês se inspirem e vão lá assistir também esses filmes, tá? E vocês possam tirar as suas conclusões a respeito, né? Lembrando que essa é uma interpretação minha, tá? Desse filme. Então vocês podem enxergar várias outras coisas, ter outras percepções, né? E eu quero que vocês coloquem aqui também, compartilhem nos comentários, tá? Para ajudar a expandir mais ainda a consciência a respeito desse filme tão grandioso. In telling the story of my father's life, it's impossible to separate fact from the fiction, the man from the myth. The best I can do is to tell it the way he told me. If there was one thing you can say about that broom, was that I was intended for larger things. I was the biggest thing Ashton had ever seen. From the imagination of director Tim Burton. most men, they'll tell you a story straight through. It won't be complicated, but it won't be interesting either. Did you ever think that maybe you're not too big, but maybe this town is just too small? They say when you meet the love of your life, time stops. And that's true. Your mother was never supposed to marry me. She was engaged to somebody else. Forget it, kid. Don't waste your time. She's out of your league. You don't even know me. Sure I do. You were hot stuff back in Hickville. Edward Blue! But here in the real world, you got squat. Now, I may not have much, but I have more determination than any man you're ever likely to meet. Sandra Templeton, I love you and I will marry you! I was drying out. Dad, I have no idea who you are. What do you want, Will? Who do you want me to be? Just yourself. Just show me who you are for once. Discover an adventure as big as life itself. In telling the story of my father's life, Bravo Company, go! doesn't always make sense. But that's what kind of story this is. Big Fish. Esse filme é um filme de 2004. E quando eu assisti a primeira vez, eu tinha algo em torno de uns 21 anos, né? E na época, quando eu assisti a primeira vez, eu confesso que eu não entendi muito bem. Eu achei um filme muito louco e eu achei que todo mundo era pirado e passou, né? Depois eu reassisti, eu acho que eu tinha uns 25 anos, aí eu comecei a achar um pouco mais interessante, né? Depois eu assisti com 30 e pouquinho e eu achei super legal, né? E eu já assisti esse filme, acho que eu acredito que sei lá, umas 5, 6 vezes, né? E hoje, reassistindo esse filme, eu achei muito mais sensacional,
porque eu tenho muito mais ferramentas, um pouco mais de conhecimento, né, para poder estar analisando de uma outra forma. Então é uma coisa interessante que tanto os filmes quanto os livros, né, cada vez que você lê ou cada vez que você assiste, você está num momento da sua vida e você tem uma consciência naquele momento. Então quando você retoma aquela obra, você começa a entender de outras formas, porque você começa a ter mais conhecimentos com o passar do tempo, né? Então é um exercício muito legal e é algo que nos prova que a gente pode mudar de ideia, né? Então, para vocês terem uma noção, lá em 2004 eu achei mó bobeira e hoje eu sou completamente apaixonado por esse filme, tanto que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Para vocês terem uma ideia, eu falei desse filme lá no Otávio lá do Black, né, e estava tendo um bate-papo com uma galera lá da espiritualidade, um pessoal muito incrível, e surgiu esse tema, né, dos filmes favoritos, e eu falei do Peixe Grande, tá bom? Então, vamos lá. E uma coisa muito importante, vai ter spoiler, sim, né, porque não tem como eu me aprofundar no assunto sem falar do que é, do que se trata, das coisas que eu entendi, que são coisas profundas, né? Então, aqui, mais uma vez, eu estou trazendo tudo isso para que você também possa ir lá assistir já com um pouco de conhecimento, né? E para que você possa se aprofundar mais nas suas percepções, tá? Por isso que eu falo que é muito importante depois vocês voltarem e colocarem as suas percepções nos comentários, né? E uma coisa muito importante também, para quem nunca assistiu o filme, seria muito interessante se vocês pudessem assistir 2 vezes, né? Assistir a primeira vez para você conhecer todo a história, o contexto, né? E a segunda vez que você vai assistir, você vai ter uma análise mais refinada. Então, eu acho que é muito bacana se você puder assistir 2 vezes esse filme. E se você está vendo esse filme, esse vídeo que eu estou fazendo agora, você vai estar levando também umas informações bem bacanas para você te ajudar nesses insights e ter essas percepções que de repente você não teria simplesmente assistindo do nada o filme, tá bom? Então esse filme, novamente, é um filme de 2004, né? A direção é do Tim Burton, né? E o personagem principal é o Edward Bloom, né? Que ele é interpretado por Ewan McGregor, né? Esse ator que ele é incrível, né? Ele já fez vários filmes e todos os filmes que ele faz eu acho muito legal, né? Ele atua muito bem. Dentre eles tem um que eu gosto muito, que é o Moulin Rouge, que é um musical. E além dele atuar, ele também canta nesse filme e cantou muito bem, né? Para quem não sabe, eu sou músico, eu sou cantor e eu vi que ele mandou muito bem, né? Então foi muito incrível. Depois também vale a pena vocês assistirem o Moulin Rouge, né? Mas é outro conceito, tá bom? Então, a história passa-se no universo, é uma conexão entre pai e filho, né? Edward Bloom, ele é esse cara que ele sempre contou histórias incríveis, histórias gigantescas, histórias mirabolantes a respeito da vida dele, né? E o filho dele é o Will, né? Então, assim, desde criança, o Will ele vem acompanhando essas histórias, só que com o passar do tempo, já desde criança mesmo, o Will ele já começou a achar que, putz, não, o pai estava inventando que não era aquilo, né? Então ele meio que já não dava muito interesse para as histórias do pai, porque para quem ouve a primeira vez a história, né, é super mirabolante, mas ele sempre contava as mesmas histórias, né? Então, para quem estava ouvindo pela primeira vez, era incrível entre os amiguinhos deles, entre os familiares, né? E ele lá, que era o filho que sempre ouvia a mesma história, então ele ficava, putz, lá vem meu pai contando aquela história, né? Esse monte de viagem, esse monte de criação, essa fantasia, que meu pai sempre faz isso, né? E eles viveram dessa forma, né, toda a infância, e ele vai crescendo e vai repetindo sempre esses momentos, né? Até o momento que o Will ele vai se casar, né? Ele vai se casar com uma moça. Ah, e detalhe, o Will ele vira jornalista,
né? E não é jornalista por acaso, né? Porque o que é um jornalista? O jornalista, ele vai atrás dos fatos, né? Ele coloca as percepções das histórias, né? Ele coloca... ele não cria histórias, né? Ele mais reescreve uma coisa mais em busca de fatos mesmo, veridicamente, né? Então, foi alguém mais pé no chão, o filho dele, o Will, seguiu para essa linha, tá? Aí o Will, ele resolve casar, e na festa de casamento, e lá nos Estados Unidos, né, não sei se vocês já assistiram bastante filmes, que tem aquele momento das declarações, né, um momento de cada um contar a história, dos padrinhos, né, durante o jantar, né, então normalmente levanta lá o padrinho, conta algumas histórias, o noivo, a noiva, é muito tradicional isso acontecer lá nas festas de casamento, né. E mais uma vez, quem brilhou foi quem? O Edward, né, que é o pai, que é o contador de histórias, né, então ele contando, ele foi a atração da festa, e até que o filho, o Will, ele se incomoda, né, ele levanta, ele se retira, ele vai embora, ele fala, putz, mas de novo, tem que, cara, até no meu casamento, que é um momento meu, quem tá brilhando, se aparecendo é meu pai, com essas histórias dele, né, isso na cabeça do Will, né. E uma coisa muito interessante, que o Edward, ele conta histórias incríveis, e as histórias mais incríveis ainda são nos momentos mais importantes da vida dele. Então é no nascimento do filho, ele conta uma história mirabolante, né? E quando ele conhece a esposa dele, né? Quando ele se apaixona, né? É uma história também mirabolante, né? Tipo, nossa, quando ele conheceu ela, o tempo parou, né? E mostra que o tempo parou e tudo parou naquele momento porque chamou a atenção, ele tinha certeza que era a mulher da vida dele e tudo mais, e tem todo um processo para ele conquistar, né? Que ele demorou 3 anos para descobrir qual era o nome da pessoa, onde que ela estava, né? Que ele trabalhou de graça por 3 anos para poder só descobrir quem era a moça que ele ia se casar, enfim, né? Então, é tudo muito grande, é tudo muito exagerado, né? Então, a gente vai acompanhando essa história na visão do filho, né? Porque é o filho que está contando essa história, né? Então, tanto que no momento desse casamento, que o Will, ele fica pé da vida com o pai, eles ficam 3 anos sem se falar, né? Eles ficam 3 anos afastados, porque pro Will foi o fim da gota, né? O pai, no momento mais importante da vida dele, o pai brilhar lá e contar as histórias dele, e todo mundo fica prestando atenção só no pai, né? Que é o Edward. Então passam-se esses 3 anos, ele só se corresponde através de cartas, né? Ele não dá muita atenção, de vez em quando ligava para a mãe para saber como é que estavam as coisas e tudo mais. Aí chega um momento que o pai, né, o Edward, ele está com câncer, né? Então o Will, ele é avisado, então ele precisa ter esse outro contato, né? Essa reconexão com o pai, né? Porque ele tá doente, ele ia começar a fazer um tratamento, né? Ele ia começar a fazer uma quimioterapia desse câncer, né? Então o Will, ele pega a esposa e vai até a cidade lá do pai, encontrar o pai e a mãe, né? Para acompanhar todo esse processo dessa doença do pai, né? E uma coisa que é interessante também, que assim, o Will, ele está com a esposa dele grávida, então ele ia se tornar pai, então ele estava também nesse momento, né, de tomar essa posição de pai, né, e ele tinha esse conflito interno, porque o pai dele, tudo que passou para ele a vida toda, na cabeça do Will, era uma grande mentira, uma grande viagem, era um monte de invenção, né. Então ele é obrigado a ter essa reconexão com o pai, né, de todo esse processo, e quando ele chega,
o pai começa a recontar as histórias, né? E o Will sabe exatamente como que vai ser cada uma das histórias, como que começa, as falas, inclusive, o time das histórias, né? E tem uma metáfora muito bacana, né, com o nome do filme, que é o peixe grande, né? E normalmente o que é o peixe grande, né? É aquela famosa história do pescador, né? Do peixe, que sempre é aquele peixe que ninguém consegue pegar, é sempre aquele peixe que virou uma lenda, né? Aquele peixe que virou um mito, aquele peixe que sei lá quantos quilos, sei lá quantos metros, que ele existe no lago XPTO e ninguém consegue pegar nunca, né? E é bem bacana, combinou total esse nome desse filme com o peixe. Tanto que tem um momento, né, que até os personagens falam, né? O maior peixe do rio, ele fica tão grande porque ele nunca é pego, né? Então, como que se transforma a parte, né? Acaba se tornando um mito, né? Acaba virando uma lenda, né? Esse peixe grande, né? Ele fica tão grande que as pessoas vão contando, recontando, vai trazendo outros elementos, vai ficando cada vez mais impossível de existir esse peixe, então por isso que ninguém pega, né? Porque acaba, de fato, se tornando uma grande lenda, né? Uma grande história, que é o que perdura, não é verdade? Então, é muito legal que, assim, a história, são várias histórias incríveis, né? E tem uma coisa muito bacana também com relação a peixe, que ele explica, né, que ele estava crescendo muito, ele teve um aceleramento muito grande, né, de crescer, de ficar enorme, né, que era desproporcional, e tem uma coisa que, assim, ele não cabia dentro daquela cidade, de tanto que ele cresceu, ou seja, de tanto que ele tinha para oferecer, né? E ele traz também uma comparação com relação ao peixe, o peixinho dentro do aquário, né? Quando você tem um peixinho dentro do aquário, e isso é de fato verdade, né? Porque eu já tive aquários, né? E os peixes, eles ficam até determinado tamanho naquele aquário, e aquários maiores, os peixes, eles crescem, né? E então, qual que é a alusão no caso, né? Tipo, a pessoa, muitas vezes a pessoa está dentro de um aquário, né? E ela não consegue crescer mais do que aquilo, porque ela simplesmente está limitada. Então ela está limitada pelo ambiente, ou ela está limitada por crenças limitantes, ou está limitada pelas pessoas que estão em volta dela, né? Então muitas vezes você está no seu aquário e você quer ir para um lago, e às vezes você vai para o lago e você quer expandir para um oceano, né? Então coloca aqui nos comentários, você está num aquário, num lago, ou você está num oceano, né? E é muito bacana que é colocado isso também, né? Traz essa explicação no filme, que faz muito sentido, de fato, né? Uma coisa muito bacana também, que voltando lá na parte da infância do Edward, né? Que quando ele tinha os amiguinhos dele, tinha uma casa de uma senhora que eles falavam que era uma bruxa, né? Ela tinha um tapa-olho. E quando ela levantava esse tapa-olho e alguém olhava nesse olho, mostrava como aquela pessoa fosse morrer, né? E os amigos dele viram esse olho e contaram a forma que eles morreram e iriam morrer, e eles morreram de fato, né? Na história do Edward. E o Edward chegou a ver olhar o olho dessa senhora, dessa bruxa, tal, né? E só que o filme todo ele não conta como ele ia morrer, né? Só conta assim que ele passou por várias ciladas, várias aventuras, né? Vários momentos críticos, mas o que salvava ele, porque trazia aquela lembrança de tipo assim, mas tá tudo bem porque não é assim que eu vou morrer. Eu vi a forma que eu vou morrer e não é assim, né? Não é nessa situação, né? Então ele seguia na aventura dele, né? Então é muito legal que um determinado momento ele sai de fato da cidade dele, né? Que ele é uma cidadezinha pequena,
e ele foi crescendo nessa cidade, ele ficou super famoso, tudo que ele fazia, ele era o melhor no que ele fazia, então ele resolve sair dessa cidade, né? E quando ele tem até uma conexão com um gigante, né? Aparece um gigante lá na cidade dele, de 5, 6 metros de altura, e é através dele que ele consegue tirar o gigante da cidade, né? Aí ele tem uma parceria com esse gigante para eles andarem mundo afora, porque também o gigante, ele colocou na cabeça do gigante que ele era muito grande para aquela cidade pequena, e ele poderia ir para a cidade, que ele podia expandir, ele podia comer mais, ele podia conhecer mais coisas. E a partir do momento que eles saem da cidade, o Edward, ele se separa do gigante e ele acaba encontrando uma cidade, né? Então é interessante que ele passa por uma situação de um vespeiro e ele vai ser atacado e tudo mais, e de repente do nada ele encontra uma cidade incrível, né? Uma cidade paradisíaca, né? Que chama Spectre, né? E essa cidade, ela é perfeita, né? São pessoas felizes, são pessoas alegres, todo mundo está contente, é cheia de festa, a grama é macia de uma forma inacreditável, a comida tem um gosto inacreditável lá, né? E quando ele chega nesse lugar, ele vê que tem todos os sapatos estão pendurados por um fio, né? E amarrado e jogado, né? Aqui em São Paulo tem bastante isso, acho que no Brasil dá pra ver bastante, acho que nos Estados Unidos é menos, né? Mas aqueles, enfim, é o par de sapato, de tênis amarrado no cardápio e jogado no fio, pendurado, né? E quando ele chega lá, ele acaba encontrando um escritor muito famoso, né? Que desapareceu e estava nesse lugar paradisíaco, né? E quando ele está nesse local, ele chega de tênis, né? E logo é retirado o tênis dele para ele ficar igual a todas as outras pessoas, que ninguém ali estava com o calçado nos pés, né? E por um momento, quando eu tive essa percepção, aí vocês colocam também qual percepção que vocês tiveram, eu achei que ele tinha morrido, né? Porque eu falei assim, nossa, será que ele tá no paraíso, né? Ele morreu, chegou no paraíso, e porque tava assim, é engraçado que eles tinham uma lista, né? Uma listinha, tipo, você é o Edward Bloom, tá aqui o seu nome na lista, mas você tinha que chegar depois, você chegou muito antes, né? Você chegou antes da hora, né? Aí você pensa assim, cara, será que ele morreu, né? E é tudo muito perfeito, é tudo muito colorido, é todo mundo muito feliz, né? E as pessoas são até um pouquinho mais pálidas, né? Então você fala, caramba, acho que ele tá tendo no mínimo uma EQM, né? Pra quem não sabe, EQM é experiência quase morte, que a pessoa às vezes visita o plano espiritual, né? Vai ver como é que é o paraíso ou coisa do gênero, tá? Só que depois você descobre que não, né? Esse local é simplesmente um local que era considerado um local como se fosse o local da zona de conforto total das pessoas dessa cidade, né? Então, por que elas chegavam e deixavam os seus sapatos para trás? Porque quem chegava lá já não saía nunca mais. Então, já pendurava a chuteira, né? E ficava por lá, porque era muito incrível, a comida era maravilhosa, todo mundo era feliz, não tinha por que sair de lá, né? Então, mas na verdade, ali era um ponto de zona de conforto extremo, né? Tanto que esse autor super famoso de livros, esse escritor, ele estava lá, mas ele não conseguia desenvolver nada, né? Ele estava escrevendo lá 3 linhas de uma super obra que ele ia fazer, então tipo, ele não evoluía, não fazia nada, não criava nada, né? Porque ele estava bom ali na área de zona de conforto, né, dele. Então todo mundo não queria que ele saísse de lá, o Edward, né?
porque estava nesse lugar que eles tinham certeza que todo mundo que chegava não saía. Mas por mais incrível e perfeito que era esse local, o Edward, ele resolveu sair dali e da sequência da vida dele, né? Aí, de novo, tem essa percepção de ele ter tido uma espécie de uma EQM, né? Porque quando ele está retornando, ele passa por uns arbustos, uns pântanos, né? Os galhos agarram ele, então, assim, parece por um momento, assim, que parece que é uma espécie de umbral, alguma coisa assim do tipo, até ele retornar, né? E quando ele tá voltando, ele volta descalço, porque ele não tinha o sapato dele, né? Foi tirado. E os pessoal avisa ele, né? Mas como é que você vai voltar sem sapato, né? Vai doer demais a sua caminhada, né? E ele fala assim, não importa, eu sei que faz parte do caminhar doer, né? Então, assim, outro insight aí muito maravilhoso, né? Nossa caminhada vai doer, né? Não é fácil, mas devemos seguir a jornada, devemos seguir em frente, né? Então, ele volta para a cidade, né? Ele vai junto com... Ele reencontra esse gigante, eles vão para a cidade grande, né? E chegando na cidade grande, ele conhece um circo, que está acontecendo espetáculos maravilhosos lá, e de repente ele tem um gigante lá, só que esse gigante ele é bem menor do que esse outro gigante dele, que era gigantesco, e ele acaba encaixando esse gigante nesse circo, ele se dá super bem lá, acaba ficando por lá, né? E é nesse circo que ele conhece esse grande amor da vida dele, que acaba sendo a esposa dele, né? E ele passa lá, que tem esse momento de parar o tempo, quando ele conhece ela, é muito bonito, né? E ele conta essa história pra nora dele, né, que é a esposa do Will, e ela fala, nossa, Will, você viu essa história como seu pai conheceu a sua mãe, né? Aí o Will fala assim, mas não foi isso, né? Isso não foi nem metade disso, né? Mas ela fala, mas não é muito mais bonito, não é muito mais romântico da forma que ele conta, né? Então, e você vê que ele é bem cético, o filho, né? Não gosta das histórias, né? Está cansado dessas histórias, né? Mas seria muito mais incrível se fosse verdade de fato. Até então, estamos acompanhando o filme até esse ponto, na visão do filho, né? E quando vai acontecendo todos esses momentos, né? Tem um momento que o dono do circo fala assim, eu te conheço, você é o Edward Bloom, né? Você era o grande peixe lá da sua cidadezinha, do interior, né? Mas aqui não é um lago, aqui é um oceano, né? Então traz novamente essa explicação do peixe, né? Que conforme a gente vai evoluindo, vai indo para lugares maiores, vai tendo mais expansão, né? As coisas vão se ampliando para a gente poder se adaptar, tá? Então é muito legal que também tem um comentário muito interessante que uma hora aqui também o Edward ele tá conversando com a nora, que ele fala de uns papagaios lá, uns pássaros que sabiam falar francês fluente, que eles falavam todos os tipos de conversa, né, de tudo que você pode imaginar, mas a única coisa que eles não falavam era sobre religião. E aí o filho pergunta, mas pai, por que eles falavam de tudo e menos de religião, né? Aí vem uma frase muito legal que ele fala também, ele fala assim, nunca é bom falar de religião, você não sabe a quem você vai ofender, né? Então é muito legal. Então isso também traz muita consciência pra gente, né? A gente que está nessa caminhada do autoconhecimento, né? Então poder saber conversar no lugar que você tá, né? Então às vezes você vai querer explicar o que você acredita, o que você acha, você pode estar trazendo um desconforto, né? Querendo falar de religião, hoje em dia também querendo falar de política, né? Então tomar muito cuidado, né? Às vezes a gente consegue trazer uma conversa bacana, uma conversa cabeça, uma conversa, trazer uma forma de filosofar, né? De pensar sem estar, às vezes, cutucando ou entrando nesses temas aí que são mais delicados, né? Então, é muito bacana também esse ensinamento que é colocado no filme,
né? E nesse meio termo, ele fica 3 anos tentando lá descobrir o nome, o que a moça gostava, que ia virar a esposa dele, né, a esposa do Edward. E quando ele finalmente conhece ela, eles vão ter começar a ter um relacionamento, né, eles acabam ficando noivos. Ele acaba sendo chamado pro exército, né, para se alistar. E nesse exército ele ia ficar no mínimo 3 anos lá, mas se ele aceitasse missões extremamente perigosas, ele poderia reduzir, ter um desconto nesse tempo, então ele poderia ficar até menos de 1 ano. Então ele pega umas missões assim absurdas, né? E na forma que ele conta, né, novamente, são coisas astronômicas, mas na cabeça dele ele tem aquele objetivo que não importa o que seja, ele quer estar ao lado do grande amor da vida dele, então não importa onde ele vai, o que ele vai fazer, ele vai retornar o quanto antes para estar com ela, né? E nesse caminhar todo, né, o filho sempre questionando, achando que é bobeira, as histórias do pai. E conforme vai caminhando, eles vão num espaço lá de onde guarda umas tralhas de pesca e tudo mais, e tinha alguns documentos, né? E alguns documentos que o Will viu, que ele pegou, meio que começou a bater com essas histórias que o pai contava. Então, aí a mãe vira e fala assim, ó, Will, nem tudo que o seu pai fala é invenção, né? Então, a partir desse momento, ele começa a refletir e ele vai atrás para tentar descobrir o que era os documentos, o que ele tinha achado e tudo mais, e tudo começou a meio que conectar com a história que o pai contava, né? Então, assim, desse monte de mundo de fantasia, onde tudo era muito incrível, onde tudo era sensacional, né? De fato, o filho acaba descobrindo que o pai foi um cara muito sensacional, né? E até então, ele achou que o pai era tipo um mitomaníaco, né? O que é um mitomaníaco? Aquela pessoa que vive no mundo encantado e vive na ilusão e mente o tempo todo, não consegue viver da realidade, né? Mas a grande verdade é que o pai, ele teve uma vida tão incrível, né? Ele acreditou que teve uma vida tão incrível que tudo que ele vivenciou, ele acabava engrandecendo de uma forma absurda, né? Porque ele queria vivenciar aquilo ao máximo e para ele aquilo foi ele colocava uma pitada a mais para ser mais incrível a vida dele, né? E ele escolheu viver essa vivência dele dessa forma, né? Então é muito legal que isso conecta com uma parte do estoicismo que eu sigo muito, que eu acho muito legal, uma frase, por exemplo, do Epiteto, né? Que ele fala: o que importa não é o que acontece, mas como você reage, né? Então a questão é, o pai, o Will, ele escolheu como ele ia viver a vida dele, né? Ele escolheu como enxergar a vida dele, né? Ele quis viver a vida de ponta a ponta de uma forma incrível, desde o nascimento do filho foi uma coisa sensacional, desde o momento do casamento dele foi algo sensacional, até o último momento da vida dele foi algo extremamente sensacional, né? E a partir desse momento, quando as coisas começam a se encaixar, o pai ele começa a passar mal, né? Começa a ficar ruim, tem alguns problemas, vai parar no hospital, e o Will vai lá acudir, está acompanhando o pai, e chega o grande momento que ele vê que o pai tá partindo, né? Que ele tá tendo aquele aspecto de delírio, né? Aquele delírio da passagem, antes de fazer a passagem. E o pai pergunta para ele como é que ele morre, né? E o Will fala: não, mas você não me falou, você nunca me contou essa parte, o que acontece, né? E o pai, naquele momento, só quer saber como que ele parte. Então o Will, ele entra, né, nesse mundo encantado do pai e conta pro pai a partida incrível que ele tá tendo, o reencontro, como foi sensacional a forma
que ele foi, né? E ao final ele acaba entrando, ele leva o pai até o lago, e quando o pai está no lago, o pai acaba se transformando nesse peixe grande, né? Então o que acontece? O pai, ele acaba se transformando de fato nessa lenda de tudo que ele contou a vida toda, né, para todo mundo, tudo que ele vivenciou essa vida toda, e ele partiu também de uma forma muito grandiosa, né? Então é muito lindo. Esse filme, ele é maravilhoso, é extremamente emocionante. Eu chorei N partes, né? Porque você vai assistindo, você vai refletindo, você vai fazendo uma autorreflexão da sua vida, de como que tá acontecendo, como que você poderia estar vivenciando uma forma mais plena, ou mais feliz, ou enxergando as coisas da forma melhor, né? Então, é um filme de 2h10 com ensinamentos incríveis. E tem muita mais coisa que eu não trouxe aqui, que vocês vão estar descobrindo, né? E eu quero que vocês coloquem nos comentários outras coisas que vocês perceberam, né? É sobre isso, né? Então, esse filme, O Peixe Grande, ele é uma obra-prima, vale demais a pena assistir, né? Assista, como eu falei, 2 vezes, para você poder começar a assimilar melhor a informação, tudo que está dentro dessa grande obra, né? E trazer essa reflexão de como você quer escolher viver a sua vida, né? E como que você está dentro de um aquário, você está se debatendo no aquário, quer sair e não consegue, né? Você está num lago, você está ampliando, você está dentro do vasto oceano, né? De infinitas possibilidades, infinitos acontecimentos, enfim. Muito bacana, fica aqui essa minha recomendação do filme O Peixe Grande, tá bom? Convido vocês a se inscreverem no canal, deixar seu comentário, o seu like, isso ajuda demais para que o algoritmo possa estar entregando para mais pessoas, tá? Para que trouxermos mais gente, para trazer mais conteúdos como esse, de expansão, para a gente ver que existem filmes incríveis, existem animações, existem séries que podem também expandir demais a nossa consciência e muito mais que isso, trazer a reflexão. Eu acho que a reflexão é uma coisa muito bacana, né? Não só o entretenimento por si só, mas a autorreflexão é muito sensacional. Aproveitando, também gostaria de fazer um convite muito especial para vocês, que dia 27 de março de 2026 estaremos fazendo o evento Contact em Porto Alegre. Estarei eu, Miriam Maguchi e Josimere Resnauer. É um evento das 9 da manhã às 5 horas da tarde, um evento de muita conexão, né? E principalmente o contato com o seu eu superior, a sua energia, a sua essência, tá bom? Então eu vou deixar as informações aqui na descrição, no link, tá bom? E vai ser muito incrível estar contigo lá nesse dia, tá bom? Eu vou deixar aqui também as informações para quem quiser fazer uma sessão de Manaki, para estar fazendo o agendamento. E também aqui na descrição tem o grupo do Manaki gratuito do WhatsApp, que você pode estar acompanhando podcasts, vídeos como esse, né, os movimentos, aplicações gratuitas, tá? É só entrar no grupo lá e você será muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa egrégora de luz. Gratidão a todos, muito obrigado. Esse aqui foi o primeiro movimento de 2026. Espero que vocês tenham gostado. Manaki, despertando sempre o melhor que há em ti. Sejam muito bem-vindos ao canal Manaki for All. Eu sou Marcos Manaco, criador da técnica Manaki, uma técnica energética universalista de autoconhecimento e autocura.
Dentro desse canal vou trazer muitos conteúdos a respeito da técnica Manaki e também vários estudos, dos meus estudos a respeito da espiritualidade e do autoconhecimento. Então eu te convido a você se inscrever nesse canal e fazer parte dessa egrégora de luz e de estudos junto comigo. Se você quiser saber mais a respeito da técnica Manaki ou até agendar uma sessão, entre no site www.manakiforall.com.br ou através das minhas redes sociais, @manakiforall. Manaki, despertando o melhor que há em ti.